O audiolivro que você vai ouvir pode ajudar muitas pessoas, mas isso depende de você. Compartilhe e nos ajude a evangelizar. Memórias da Irmã Lúcia. Primeira memória. Introdução. Não é certamente o primeiro escrito de Lúcia, mas sim o seu primeiro escrito extenso. Antes dele, temos cartas, muitas cartas, interrogatórios, relatos, etc. Mas, agora, encontramo-nos diante de um documento extenso e importante. Se Lúcia nunca escreveu por vontade própria, como nasceu este documento? No dia 12 de setembro de 1935 eram trasladados, do cemitério de Vila Nova de Ourém para o de Fátima, os restos mortais de Jacinta. Nesta ocasião, tiraram-se diversas fotografias ao cadáver. Algumas delas foram enviadas pelo Sr. Bispo à Irmã Lúcia que, então, se encontrava em Pontevedra. Agradecendo essa lembrança, com data de 17 de novembro de 1935, entre outras coisas, Lúcia dizia: agradeço reconhecidíssimas fotografias. Quanto as estimo, não posso dizer. Em especial a de Jacinta eu queria, mesmo a fotografia, tirar aqueles panos que a cobrem, para vê-la toda. Estava como numa impaciência de descobrir o rosto do cadáver, sem me dar conta de que era um retrato. Estava meio abstrata, tal era a minha alegria de voltar a ver a mais íntima amiga de criança. Tenho esperança de que o Senhor, para a glória da Santíssima Virgem, lhe concederá a auréola da santidade. Ela era criança só de anos. No demais, sabia já praticar a virtude e mostrar a Deus e à Santíssima Virgem o seu amor, pela prática do sacrifício. Estas recordações tão vivas de Lúcia sobre a sua primida Jacinta induziram o Sr. Bispo a mandar-lhe escrever tudo o que se recordasse dela. E, com efeito, o escrito, começado na segunda semana de dezembro, estava terminado no dia de Natal de 1935. Quer dizer, em menos de 15 dias, Lúcia redigia este escrito, que conserva uma unidade perfeita e faz um retrato de Jacinta, em que o seu íntimo fique iluminado com essa luz de Fátima, que é o coração imaculado de Maria. O conteúdo deste escrito dá-nos, sobretudo, um retrato de Jacinta, tirado das recordações de Lúcia. A finalidade dele não era, portanto, dar-nos uma história das aparições. Estas aparecem como uma moldura necessária, em que se destaca a figura de Jacinta. O estilo é sempre simples e familiar, e até, diríamos, em certas ocasiões, infantil, porque o ambiente e o assunto assim o exigiam. Lúcia nunca perdeu o sentido realista das coisas que tratava. Prefácio. Primeiro. Oração e obediência. Excelentíssimo e reverendíssimo Sr. Bispo Dom José Alves Correia da Silva, 1872 a 1957, primeiro bispo da Diocese Restaurada de Leiria, a que pertence Fátima. Depois de ter implorado a proteção dos Santíssimos Corações de Jesus e Maria, nossa Eterna Mãe, de ter pedido luz e graça aos pés do Sacrário, para não escrever nada que não seja única e exclusivamente para a glória de Jesus e da Santíssima Virgem, venho, apesar da minha repugnância, por não poder dizer quase nada da Jacinta sem direta ou indiretamente falar do meu miserável ser. Obedeço, no entanto,
a vontade de Vossa Excelência Reverendíssima que, para mim, é a expressão da vontade de nosso bom Deus. Começo, pois, este trabalho, pedindo aos Santíssimos Corações de Jesus e Maria que se dignem abençoá-lo e servir-se deste ato de obediência para a conversão dos pobres pecadores, pelos quais esta alma tanto se sacrificou. Sei que Vossa Excelência Reverendíssima não espera de mim um escrito capaz, pois conhece a minha incapacidade e insuficiência. Irei, pois, contando a Vossa Excelência Reverendíssima o que me for recordando desta alma, da qual nosso bom Deus me fez a graça de ser a mais íntima confidente e da qual conservo a maior saudade, estima e respeito, pela alta ideia que tenho da sua santidade. Segundo, silêncio sobre alguns assuntos. Apesar, excelentíssimo e reverendíssimo senhor bispo, da minha boa vontade em obedecer, peço-me concedais reservar algumas coisas que, porque também me dizem respeito, desejaria fossem lidas somente nos limiares da eternidade. Vossa Excelência Reverendíssima não estranhará que pretenda guardar segredos e leituras para a vida eterna, pois não tenho a Santíssima Virgem a dar-me o exemplo. Não nos diz o Sagrado Evangelho que Maria guardava todas as coisas em seu coração? E quem melhor que este Imaculado Coração nos poderia descobrir os segredos da Divina Misericórdia? No entanto, lá os levo guardados como em jardim cerrado, para o palácio do Divino Rei. Recordo ainda uma máxima que me deu um venerável sacerdote, quando eu tinha apenas 11 anos. Foi, como tantos outros, fazer-me algumas perguntas. Entre outras, interrogou-me acerca de um assunto do qual eu não queria falar. Depois de ter desfolhado todo o seu repertório de interrogações, sem conseguir obter, sobre tal assunto, uma resposta satisfatória, compreendendo, talvez, que tocava um assunto demasiado melindroso, o venerável sacerdote, abençoando-me, disse: "Faz bem, minha filhinha, porque o segredo da filha do rei deve permanecer oculto no fundo do seu coração." Não entendi, por então, a significação destas palavras, mas compreendi que aprovavam o meu procedimento e, como não as esqueci, compreendo-as agora. Este venerável sacerdote era então vigário em Torres Novas. Padre Antônio de Oliveira Reis, 1962. Mal sua reverendíssima sabe quanto bem estas breves palavras têm feito a minha alma e por elas conservo de sua reverendíssima uma grata recordação. Consultei, no entanto, um dia, um santo sacerdote, a respeito desta reserva, porque não sabia que responder, quando me perguntassem se a Santíssima Virgem me tinha dito mais alguma coisa. Este senhor, que era então vigário do Olival, Padre Faustino José Jacinto Ferreira, 1924. disse-nos: "Fazeis bem, meus filhinhos, em guardar para Deus e para vós o segredo das vossas almas. Quando vos fizerem essa pergunta, respondei: sim, disse, mas é segredo. Se vos fizerem mais perguntas a respeito disto, pensai no segredo que vos comunicou essa senhora e dizei: Nossa Senhora disse-nos que não disséssemos a ninguém, por isso não o dizemos. Assim guardais o vosso segredo ao abrigo da Santíssima Virgem." Que bem compreendi a explicação e direção deste venerável ancião. Estou já gastando demasiado tempo com estes prelúdios e Vossa Excelência Reverendíssima dirá que não sabe a que propósito vem aqui. Vou ver se dou começo à narração do que me lembro da vida da Jacinta. Como não disponho de tempo livre, durante as horas silenciosas de trabalho, num bocado de papel, com um lápis escondido debaixo da costura, irei recordando e apontando o que os Santíssimos Corações de Jesus e Maria quiserem fazer-me recordar.
Terceiro. Prece a Jacinta. Ó tu que a terra passaste voando, Jacinta querida, numa dor intensa, Jesus amando, não esqueças a prece que eu te pedia. Sê minha amiga junto do trono da Virgem Maria. Lírio de candura, pérola brilhante, ó. Lá no céu onde vives triunfante, serafim de amor, com teu irmãozinho roga por mim aos pés do Senhor. Lúcia, apesar da sua deficiente cultura escolar, tinha uma inclinação poética. Escreveu várias poesias. Capítulo 1. Retrato de Jacinta. 1. Temperamento. Excelentíssimo e reverendíssimo senhor bispo. Antes dos fatos de 1917, exceptuando o laço de parentesco que nos unia, nenhum outro afeto particular me fazia preferir a companhia da Jacinta e Francisco, a de qualquer outra criança. Pelo contrário, a sua companhia tornava-se-me, por vezes, bastante antipática, pelo seu caráter demasiado melindroso. A menor contenda, das que se levantam entre as crianças, quando jogam, era bastante para fazer ficar a moada, a um canto, aprender o burrinho, como nós dizíamos. Para fazer voltar a ocupar o seu lugar na brincadeira, não bastavam as mais doces carícias que em tais ocasiões as crianças sabem fazer. Era então preciso deixá-la escolher o jogo e o par com quem queria jogar. Tinha, no entanto, já então, um coração muito bem inclinado, e o bom Deus tinha adotado de um caráter doce e meigo que a tornava, ao mesmo tempo, amável e atraente. Não sei porquê, a Jacinta, com seu irmãozinho Francisco, tinham por mim uma predileção especial e buscavam-me, quase sempre, para brincar. Não gostavam da companhia das outras crianças e pediam-me para ir com eles para junto num poço que tinham meus pais, no fundo do quintal. Uma vez aí, a Jacinta escolhia os jogos em que nos íamos entreter. Os seus preferidos eram, quase sempre, sentados sobre esse poço, que era coberto de lajes por cima, à sombra de uma oliveira e duas ameixeiras, o jogo das pedrinhas ou do botão. Com este vi-me também, não poucas vezes, em grandes aflições, porque, quando nos chamavam para comer, encontrava-me sem botões na roupa. Por ordinário, ela tínhamos ganhado e isto era o bastante para que minha mãe me ralhasse. Era preciso pregá-los à pressa, e como conseguir que ela nos desse, se, além do defeitinho de amuar, tinha o de agarrada. Queria guardá-los para o jogo seguinte, para não ter que arrancar-os dela. Só ameaçando-a de que não voltava mais a brincar com ela é que os conseguia. Não poucas vezes acontecia não poder satisfazer o desejo da minha amiguinha. Como minhas irmãs mais velhas, que eram uma tecedeira e a outra costureira, passavam os dias em casa, as vizinhas pediam à minha mãe para deixarem os seus filhinhos no pátio de meus pais, junto de mim, a brincar, sob a vigilância de minhas irmãs, enquanto que elas iam para os campos trabalhar. Minha mãe dizia sempre que sim, embora custasse a minhas irmãs uma boa perca de tempo. Eu era então encarregada de entreter essas crianças e ter cuidado que não caíssem num poço que havia nesse pátio. 3 grandes figueiras resguardavam, dos ardores do sol, a essas crianças. Seus ramos serviam de balouço e uma velha eira servia de sala de jantar. Quando, nesses dias, a Jacinta vinha com seu irmãozinho a chamar-me para o nosso retiro, dizia-lhe que não podia ir, pois minha mãe me tinha mandado estar ali. Então os 2 pequeninos resignavam-se com desgosto e tomavam parte na brincadeira.
Nas horas da sesta, minha mãe dava a seus filhos a sua lição de doutrina, principalmente quando se aproximava a Quaresma, porque dizia: não quero ficar envergonhada, quando o senhor prior vos perguntar a doutrina, na desobriga. Então todas aquelas crianças assistiam à nossa lição de catecismo. A Jacinta lá estava também. Segundo, delicadeza de alma. Um dia, um desses pequenos acusou o outro de ter dito algumas palavras pouco decentes. Minha mãe repreendeu com toda a severidade, dizendo que aquelas coisas feias não se diziam, que era pecado e que o menino Jesus se desgostava e mandava para o inferno os que faziam pecados, se não se confessavam. A pequenina não esqueceu a lição. No primeiro dia que encontrou-a de reunião de crianças, disse: hoje tua mãe não te deixa ir? Não. Então eu vou para o meu pátio, com o Francisco. E por que não ficas aqui? Minha mãe não quer que, quando estiverem estes, aqui fiquemos. Disse que fôssemos para o nosso pátio brincar. Não quer que aprenda essas coisas feias que são pecados e das que o menino Jesus não gosta. Depois, disse-me baixinho, ao ouvido: se tua mãe te deixar, vens cá ter a minha casa. Sim. Então vai a pedir-lhe. E tomando a mão do irmão, lá foi para sua casa. Como já disse, um dos seus jogos escolhidos era o das prendas. Como Vossa Excelência Reverendíssima de certo sabe, quem ganha manda, ao que perde, fazer uma coisa qualquer que lhe parecer. Ela gostava de mandar correr atrás das borboletas até apanhar-me e levar-lhe. Outras vezes, mandava procurar uma flor qualquer que ela escolhia. Um dia, jogávamos isto em casa de meus pais e tocou-me a mim mandá-lo a ela. Meu irmão estava sentado a escrever junto de uma mesa. Mandei-a, então, dar-lhe um abraço e um beijo, mas ela respondeu: isso, não. Manda-me outra coisa. Por que não me mandas beijar aquele Nosso Senhor que está ali? Era um crucifixo que havia pendurado na parede. Pois sim. Respondi. Sobes acima de uma cadeira, trazê-lo para aqui e, de joelhos, dás-lhe 3 abraços e 3 beijos, um pelo Francisco, outro por mim e outro por ti. A Nosso Senhor dou todos quantos quiseres. E correu a buscar o crucifixo. Beijou-o e abraçou-o com tanta devoção, que nunca mais me esqueceu aquela ação. Depois, olha com atenção para Nosso Senhor e pergunta: por que está Nosso Senhor assim pregado numa cruz? Porque morreu por nós. Conta-me como foi. Terceiro, amor a Cristo crucificado. Minha mãe costumava, ao serão, contar contos. E entre os contos de fadas encantadas, princesas douradas, pombinhas reais, que nos contavam meu pai e minhas irmãs mais velhas, vinha minha mãe com a história da paixão, de São João Batista, etc. etc. Eu conhecia, pois, a paixão de Nosso Senhor como uma história, e como me bastava ouvir as histórias uma vez para as repetir com todos os seus detalhes, comecei a contar aos meus companheiros, pormenorizadamente, a história de Nosso Senhor,
como eu lhe chamava. Quando minha irmã, Maria dos Anjos, a irmã mais velha de Lúcia, 1986. ao passar por junto de nós, se dá conta que tínhamos o crucifixo. Ainda hoje os visitantes podem ver este crucifixo na casa da Lúcia. Nas mãos, Tirano lhe repreende-me, dizendo que não quer que toque nos santinhos. A Jacinta levanta-se, vai junto de minha irmã e diz-lhe: Maria, não ralhes. Fui eu, mas não torno mais. Minha irmã fez-lhe uma carícia e disse-nos que fôssemos a brincar lá para fora, dizendo que em casa não deixávamos parar nada no seu lugar. Lá fomos contar a nossa história para cima do poço de que já falei e que, por estar escondido de trás de uns castanheiros, de um monte de pedras e de um silvado, havíamos de escolher, alguns anos depois, para a cela dos nossos colóquios, de fervorosas orações e, também, excelentíssimo e reverendíssimo Senhor, para dizer-vos tudo, também de lágrimas, por vezes bem amargas. Misturávamos as nossas lágrimas às suas águas, para bebê-las depois, na mesma fonte onde as derramávamos. Não seria essa cisterna a imagem de Maria, em cujo coração enxugávamos o nosso pranto e bebíamos a mais pura consolação? Mas voltando à nossa história. Ao ouvir contar os sofrimentos de Nosso Senhor, a pequenina enterneceu-se e chorou. Muitas vezes, depois, pedia para lhe repetir. Chorava com pena e dizia: Coitadinho de Nosso Senhor. Eu não hei de fazer nunca nenhum pecado. Não quero que Nosso Senhor sofra mais. Quarto. Sensibilidade. A pequenita gostava também muito de ir, à noitinha, para uma era que tínhamos em frente da casa, ver o lindo pôr do sol e o céu estrelado que se lhe seguia. Entusiasmava-se com as lindas noites de luar. Porfiávamos a ver quem era capaz de contar as estrelas que dizíamos serem as candeias dos anjos. A lua era de Nossa Senhora e o sol a de Nosso Senhor, pelo que a Jacinta dizia, às vezes. Ainda gosto mais da candeia de Nossa Senhora, que não nos queima nem cega, e a de Nosso Senhor, sim. Na verdade, o sol, em alguns dias de verão, faz-se sentir bem ardente, e a pequenina, como era de complexão muito fraca, sofria muito com o calor. Quinto. Catequese infantil. Como minha irmã era zeladora do coração de Jesus, sempre que havia comunhão solene de crianças, levava-me a renovar a minha. Minha tia levou, uma vez, a sua filhinha a ver a festa. A pequenita fixou-se nos anjos que deitavam flores. Desde esse dia, de vez em quando afastava-se de nós, quando jogávamos, colhia uma arregaçada de flores e vinha atirar-me com elas. Jacinta, para que fazes isso? Faço como os anjinhos, deito-te flores. Minha irmã costumava, ainda, em uma festa anual que o devia ser, talvez, a de Corpus Christi, vestir alguns anjinhos, para irem ao lado do palio, na procissão, a deitar flores. Como eu era sempre uma das designadas, uma vez, quando minha irmã me provou o vestido, contei a Jacinta a festa que se aproximava e como eu ia deitar flores a Jesus. A pequenita pediu-me, então, para eu pedir a minha irmã para deixar ir também. Fomos as duas fazer o pedido. Minha irmã disse-nos que sim. Provou-lhe também um vestido e, nos ensaios,
disse-nos como devíamos deitar as flores ao menino Jesus. A Jacinta perguntou: "E nós vemo-lo?" "Sim", respondeu minha irmã. "Leva-o, senhor prior." A Jacinta saltava de contente e perguntava continuamente se ainda faltava muito para a festa. Chegou, por fim, o desejado dia e a pequenita estava doida de contente. Lá nos colocaram as duas ao lado do altar, e, na procissão, ao lado do pálio, cada uma com o seu açafate de flores. Nos sítios marcados por minha irmã, atirava a Jesus as minhas flores. Mas, por mais sinais que fiz a Jacinta, não consegui que espalhasse nenhuma. Olhava continuamente para o senhor prior e nada mais. Quando terminou a função, minha irmã trouxe-nos para fora da igreja e perguntou: "Jacinta, por que não deitaste as flores a Jesus?" "Porque não o vi." Depois, perguntou-me: "Então tu viste o menino Jesus?" "Não." "Mas tu não sabes que o menino Jesus da hóstia, que não se vê, está escondido. É o que nós recebemos na comunhão. E tu, quando comungas, falas com ele?" "Falo." "E por que não o vês?" "Porque está escondido." "Vou pedir à minha mãe que me deixe ir também a comungar." "O senhor prior não te dá sem teres 10 anos." "Mas tu ainda os não tens e já comungaste." "Porque sabia a doutrina toda e tu não a sabes." Pediram-me, então, para os ensinar. Constituí-me, então, catequista dos meus 2 companheiros que aprendiam com um entusiasmo único. Mas eu que, quando me interrogavam, respondia a tudo. Agora, para ensinar, poucas coisas me lembravam, o que fez com que a Jacinta me dissesse, um dia: "Ensina-nos mais coisas, que essas já as sabemos." Confessei que não me lembravam sem mais perguntarem, e acrescentei: "Pede à tua mãe que te deixe ir à igreja aprender." Os 2 pequenitos, que desejavam ardentemente receber a Jesus escondido, como eles diziam, foram fazer o pedido à mãe. Minha tia disse que sim, mas poucas vezes os deixava ir, porque, dizia ela, a igreja é bastante longe, vocês são muito pequeninos e, de todos os modos, o senhor prior não vos dá a comunhão antes dos 10 anos. Jacinta nasceu em 11 de março de 1910. A Jacinta fazia-me continuamente perguntas a respeito de Jesus escondido e lembro-me que, um dia, perguntou-me: "Como é que tanta gente recebe ao mesmo tempo o menino Jesus escondido? É um bocadito para cada um?" "Não. Não vês que são muitas hóstias e que em cada uma está um menino?" Quantos disparates lhe terei dito? Sexto. Jacinta, a pequena pastora. Entretanto, excelentíssimo e reverendíssimo senhor bispo, cheguei à idade em que minha mãe mandava os seus filhos guardar o rebanho. Minha irmã Carolina fez os seus 13 anos. Carolina faleceu em 31 de março de 1992. E era preciso começar a trabalhar. Minha mãe entregou-me, por isso, o cuidado do nosso rebanho.
Dei a notícia aos meus companheiros e disse-lhes que não voltava mais a brincar com eles, mas os pequenitos não se conformavam com a separação. Foram pedir à mãe que os deixasse ir comigo, o que lhes foi negado. Tivemos que nos conformar com a separação. Vinham, então, quase todos os dias, à noitinha, esperar-me ao caminho e lá íamos, então, para a eira, dar algumas corridas, à espera que Nossa Senhora e os anjos acendessem as suas candeias e as viessem por a janela para nos alumiar, como nós dizíamos. Quando não havia luar, dizíamos que a candeia de Nossa Senhora não tinha azeite. Aos dois pequenitos custava conformar com a ausência da sua antiga companheira. Por isso, renovavam continuamente as instâncias junto de sua mãe, para que os deixasse, também eles, guardar o seu rebanho. Minha tia, talvez para se ver livre de tantos pedidos, apesar de serem demasiado pequenos, entregou-lhes a guarda das suas ovelhinhas. Radiantes de alegria, foram dar-me a notícia e combinar como juntaríamos todos os dias os nossos rebanhos. Cada um abriria o seu à hora que lhe mandasse sua mãe e o primeiro esperava pelo outro, no barreiro. Assim chamávamos a uma pequena lagoa que estava ao fundo da serra. Uma vez juntos, combinávamos qual a pastagem do dia e para lá íamos, tão felizes e contentes, como se fôssemos para uma festa. Aqui temos, excelentíssimo e reverendíssimo senhor bispo, a Jacinta na sua nova vida de pastorinha. As ovelhinhas ganhamos-las a força de distribuir por elas as nossas merendas. Por isso, quando chegávamos à pastagem, podíamos brincar descansados, que elas não se afastavam de nós. A Jacinta gostava muito de ouvir o eco da voz no fundo dos vales. Por isso, um dos nossos entretenimentos era, no cimo dos montes, sentados no penedo maior, pronunciar nomes em alta voz. O nome que melhor ecoava era o de Maria. A Jacinta dizia, às vezes, assim, a Ave Maria inteira, repetindo a palavra seguinte só quando a precedente tinha acabado de ecoar. Gostávamos também de entoar cânticos. Entre vários profanos, que infelizmente sabíamos bastantes, a Jacinta preferia o Salve Nobre Padroeira, Virgem Pura, Anjos, Cantai Comigo. Éramos, no entanto, bastante afeiçoados ao baile e qualquer instrumento que ouvíssemos tocar aos outros pastores era o bastante para nos pôr a dançar. A Jacinta, apesar de ser tão pequena, tinha, para isso, uma arte especial. Tinham-nos recomendado que, depois da merenda, rezássemos o terço, mas, como todo o tempo nos parecia pouco, para brincar, arranjamos uma boa maneira de acabar breve. Passávamos as contas, dizendo somente, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Quando chegávamos ao fim do mistério, dizíamos, com muita pausa, a simples palavra, Padre Nosso. E assim, em um abrir e fechar de olhos, como se costuma dizer, tínhamos o nosso terço rezado. A Jacinta gostava também muito de agarrar os cordeirinhos brancos, sentar-se com eles no colo, abraçá-los, beijá-los e, à noite, trazê-los ao colo para casa, para que não se cansassem. Um dia, ao voltar para casa, meteu-se no meio do rebanho. Jacinta, perguntei-lhe, para que vais aí, no meio das ovelhas? Para fazer como Nosso Senhor, que, naquele santinho que me deram, também está assim, no meio de muitas e com o meu colo. Sétimo. Primeira aparição. Eis aqui, excelentíssimo e reverendíssimo senhor bispo, um pouco mais ou menos, como se passaram os 7 anos, que tinha Jacinta, quando apareceu belo e risonho,
como tantos outros, o dia 13 de maio de 1917. Escolhemos nesse dia, por acaso, se aqui nos desígnios da providência há acasos, para a pastagem do nosso rebanho, a propriedade pertencente a meus pais, chamada Cova de Iria. Determinamos, como de costume, qual a pastagem do dia, junto do barreiro de que já falei a Vossa Excelência Reverendíssima, e tivemos, por isso, que atravessar a charneca, o que nos tornou o caminho dobradamente longe. Tivemos, por isso, que ir devagar, para que as ovelhinhas fossem pastando pelo caminho, e assim chegamos cerca do meio-dia. Não me detenho agora a contar o que se passou nesse dia, porque Vossa Excelência Reverendíssima já sabe tudo e seria perder tempo, como perdê-lo me parece, a não ser por estar a obedecer todo o que leva a escrever isto, pois não vejo que utilidade Vossa Excelência Reverendíssima possa tirar daqui, a não ser o conhecimento da inocência da vida desta alma. Antes de começar a contar-vos, Excelentíssimo e Reverendíssimo Senhor, o que me lembro do novo período da vida da Jacinta, tenho que dizer que há algumas coisas, nas manifestações de Nossa Senhora, que nós tínhamos combinado nunca dizer a ninguém, e talvez agora me veja obrigada a dizer alguma coisa disso, para dizer onde a Jacinta foi beber tanto amor a Jesus, ao sofrimento e aos pecadores, pela salvação dos quais tanto se sacrificou. Vossa Excelência Reverendíssima não ignora como foi ela que, não podendo conter em si tanto gozo, quebrou o nosso contrato de não dizer nada a ninguém. Quando, nessa mesma tarde, absorvidos pela surpresa, permanecíamos pensativos, a Jacinta, de vez em quando exclamava com entusiasmo: "Ai, que senhora tão bonita! Estou mesmo a ver", dizia-lhe eu. "Ainda vais dizer a alguém?" "Não digo, não", respondia. "Está descansada." No dia seguinte, quando seu irmão correu a dar-me a notícia de que ela o tinha dito, à noite, em casa, a Jacinta escutou a acusação sem dizer nada. "Vês? Eu bem me parecia", disse-lhe eu. "Eu tinha cá dentro uma coisa que não me deixava estar calada", respondeu, com as lágrimas nos olhos. "Agora não chores, e não digas mais nada a ninguém do que essa senhora nos disse." "Eu já disse." "O que disseste?" "Disse que essa senhora prometeu levar-nos para o céu." "E logo foste dizer isso." "Perdoa-me, eu não digo mais nada a ninguém." Oitavo. Meditação sobre o inferno. Quando, nesse dia, chegamos à pastagem, a Jacinta sentou-se pensativa, em uma pedra. "Jacinta, anda brincar." "Hoje não quero brincar." "Por que não queres brincar?" "Porque estou a pensar." Aquela senhora disse-nos para rezarmos o terço e fazermos sacrifícios pela conversão dos pecadores. Agora, quando rezarmos o terço, temos que rezar a Ave Maria e o Padre Nosso inteiro. E os sacrifícios como os havemos de fazer? O Francisco discorreu em breve um bom sacrifício. Demos a nossa merenda às ovelhas e fazemos o sacrifício de não merendar. Em poucos minutos, estava todo o nosso farnel distribuído pelo rebanho. E assim passamos um dia de jejum, que nem o do mais austero cartucho.
A Jacinta continuava sentada na sua pedra, com ar de pensativa e perguntou. Aquela senhora disse também que ia muitas almas para o inferno. E o que é o inferno? É uma cova de bichos e uma fogueira muito grande. Assim mo explicava minha mãe. E vai para lá quem faz pecados e não se confessa e fica lá sempre a arder. E nunca mais de lá sai? Não. E depois de muitos, muitos anos? Não, o inferno nunca acaba. E o céu também não. Quem vai para o céu nunca mais de lá sai. E quem vai para o inferno também não. Não vês que são eternos, que nunca acabam? Fizemos, então, pela primeira vez, a meditação do inferno e da eternidade. O que mais impressionou a Jacinta foi a eternidade. Mesmo brincando, de vez em quando, perguntava. Mas, olha. Então, depois de muitos, muitos anos, o inferno ainda não acaba? Outras vezes. E aquela gente que lá está a arder não morre. E não se fazem cinza. E se a gente rezar muito por os pecadores, nosso Senhor livra-os de lá? E com os sacrifícios também? Coitadinhos. Havemos de rezar e fazer muitos sacrifícios por eles. Depois, acrescentava. Que boa é aquela senhora. Já nos prometeu levar para o céu. Nono. Amor aos pecadores. A Jacinta tomou tanto a peito os sacrifícios pela conversão dos pecadores, que não deixava escapar ocasião alguma. Havia umas crianças, filhos de duas famílias da moita. Nessa época era uma pequena povoação a norte da Cova da Iria, distante cerca de 1 quilômetro do local das aparições. Que andavam pelas portas a pedir. Encontramo-las, um dia, quando íamos com o nosso rebanho. A Jacinta, ao vê-los, disse-nos: damos a nossa merenda àqueles pobrezinhos, pela conversão dos pecadores. E correu a levar-lhe. Pela tarde, disse-me que tinha fome. Havia ali algumas azinheiras e carvalhos. A bolota estava ainda bastante verde, no entanto disse-lhe que podíamos comer dela. O Francisco subiu a uma azinheira para encher os bolsos, mas a Jacinta lembrou-se que podíamos comer da dos carvalhos, para fazer o sacrifício de comer a amarga. E lá saboreamos, aquela tarde, aquele delicioso manjar. A Jacinta tomou este por um dos seus sacrifícios habituais. Colhia as bolotas dos carvalhos ou a azeitona das oliveiras. Disse-lhe um dia: Jacinta, não comas isso, que amarga muito. Pois é por amargar que o como, para converter os pecadores. Não foram só estes os nossos jejuns. Combinamos, sempre que encontrássemos os tais pobrezinhos, dar-lhes a nossa merenda, e as pobres crianças, contentes com a nossa esmola, procuravam encontrar-nos e esperavam-nos pelo caminho. Logo que os víamos, a Jacinta corria levar-lhes todo o nosso sustento desse dia, com tanta satisfação, como se não lhe fizesse falta. Era, então, o nosso sustento, nesses dias, pinhões,
raízes de campainhas. É uma florzinha amarela que tem na raiz uma bolinha do tamanho de uma azeitona. Amoras, cogumelos e umas coisas que colhíamos na raiz dos pinheiros, que não me lembro agora como se chamam, ou fruta, se a havia perto, em alguma propriedade pertencente a nossos pais. A Jacinta parecia insaciável na prática do sacrifício. Um dia, um vizinho ofereceu a minha mãe uma boa pastagem para o nosso rebanho, mas era bastante longe e estávamos no pino do verão. Minha mãe aceitou o oferecimento feito com tanta generosidade e mandou-me para lá. Como havia perto uma lagoa, onde o rebanho podia ir beber, disse-me que era melhor passarmos lá a sesta, à sombra das árvores. Pelo caminho, encontramos os nossos queridos pobrezinhos e a Jacinta correu a levar-lhes esmola. O dia estava lindo, mas o sol era ardente, e naquela pregueira. Regionalismo que significa pedregoso e improdutivo. Árida e seca, parecia querer abrasar tudo. A sede fazia-se sentir e não havia pinga d'água para beber. A princípio, oferecíamos o sacrifício com generosidade, pela conversão dos pecadores, mas, passada a hora do meio-dia, não se resistia. Propus, então, aos meus companheiros, ir a um lugar, que ficava cerca, pedir uma pouca de água. Aceitaram a proposta e lá fui bater a porta de uma velhinha que, ao dar-me uma infusa com água, me deu também um bocadinho de pão que aceitei com reconhecimento e corri a distribuir com os meus companheiros. Em seguida, dei a infusa ao Francisco e disse-lhe que bebesse. Não quero beber, respondeu. Por quê? Quero sofrer pela conversão dos pecadores. Bebe tu, Jacinta. Também quero oferecer o sacrifício pelos pecadores. Deitei, então, a água em a cova de uma pedra, para que a bebessem as ovelhas e fui levar a infusa à sua dona. O calor tornava-se cada vez mais intenso. As cigarras e os grilos juntavam-se ao cantar ao desrãs da lagoa vizinha e faziam uma grita insuportável. A Jacinta, debilitada pela fraqueza e pela sede, disse-me, com aquela simplicidade que lhe era habitual: diz aos grilos e às rãs que se calem. Dói-me tanto a minha cabeça. Então, o Francisco perguntou-lhe: não queres sofrer isto pelos pecadores? A pobre criança, apertando a cabeça entre as mãozinhas, respondeu: sim, quero. Deixa-as cantar. Décimo. Resistência da família. Entretanto, a notícia do acontecimento tinha se espalhado. Minha mãe começava a afligir-se e queria, a todo custo, que eu me desdissesse. Um dia, antes que saísse com o rebanho, quis obrigar-me a confessar que tinha mentido. Não poupou, para isso, carinhos, ameaças, nem mesmo o cabo da vassoura. Não conseguindo obter outra resposta que um mudo silêncio ou a confirmação do que já tinha dito, mandou-me abrir o rebanho, dizendo que pensasse bem, durante o dia, que, se nunca tinha consentido uma mentira nos seus filhos, muito menos consentia agora uma daquela espécie, que, à noite, me obrigaria a ir junto daquelas pessoas a quem tinha enganado, confessar que tinha mentido e pedir perdão. Lá fui com as minhas ovelhinhas, e nesse dia já os meus companheiros me esperavam. Ao verem-me a chorar, correram a perguntar-me a causa. Contei-lhes o que se tinha passado e acrescentei:
Agora, digam-me como vou fazer. Minha mãe quer, a todo custo, que diga que menti, e como vou a dizê-lo. Então Francisco diz para Jacinta: Vês? Tu é que tens a culpa. Para que o foste a dizer? A pobre criança, chorando, põe-se de joelhos, com as mãos postas, a pedir-nos perdão. Fiz mal. Dizia, chorando. Mas eu nunca mais digo nada a ninguém. Agora, perguntará a Vossa Excelência, quem lhe ensinou a fazer esse ato de humildade? Não sei. Talvez por ver seus irmãozinhos pedir perdão a seus pais, na véspera de comungar, ou porque a Jacinta foi, segundo me parece, aquela a quem a Santíssima Virgem comunicou maior abundância de graça, conhecimento de Deus e da virtude. Quando, algum tempo depois, o senhor prior, o primeiro interrogatório do pároco, Padre Manuel M. Ferreira, foi feito em fins de maio de 1917. Nos mandou chamar, para nos interrogar. A Jacinta abaixou a cabeça e a custo sua reverendíssima conseguiu obter dela apenas 2 ou 3 palavras. Quando viemos embora, perguntei-lhe: Por que não querias responder ao senhor prior? Porque prometi não dizer mais nada a ninguém. Um dia perguntou: Por que não podemos dizer que aquela senhora nos disse para fazermos sacrifícios pelos pecadores? Para que não nos perguntem que sacrifícios fazemos. Minha mãe afligia-se cada vez mais com o progresso dos acontecimentos. Empregou, por isso, mais um esforço para me obrigar a confessar que tinha mentido. Um dia, pela manhã, chama-me e diz que me vai levar à casa do senhor prior. Quando lá chegares, pões-te de joelhos, dizes-lhe que mentiste e pedes-lhe perdão. Ao passar por casa de minha tia, minha mãe entrou uns minutos. Aproveitei a ocasião para contar a Jacinta o que se passava. Ao ver-me aflita, deixou cair algumas lágrimas e disse-me: Vou-me já levantar e vou chamar o Francisco. Vamos para o teu poço rezar. Quando voltares, vai lá ter. À volta, corri ao poço e lá estavam os dois, de joelhos, a rezar. Logo que me viram, a Jacinta correu a abraçar-me, e a perguntar como tinha feito. Contei-lhes. Depois, disse-me: Vês? Não devemos ter medo de nada. Aquela senhora ajuda-nos sempre. É tão nossa amiga. Desde que Nossa Senhora nos ensinou a oferecer a Jesus os nossos sacrifícios, sempre que combinávamos fazer algum ou que tínhamos alguma prova a sofrer, a Jacinta perguntava: Já disseste a Jesus que é por seu amor? Se lhe dizer que não, então digo-lhe eu. E punha as mãozinhas, levantava os olhos ao céu e dizia: Ó Jesus, é por vosso amor e pela conversão dos pecadores. Décimo primeiro. Amor ao Santo Padre. Foram interrogar-nos 2 sacerdotes que nos recomendaram que rezássemos pelo Santo Padre. A Jacinta perguntou quem era o Santo Padre e os bons sacerdotes explicaram-nos quem era e como precisava muito de orações. A Jacinta ficou com tanto amor ao Santo Padre que, sempre que oferecia os seus sacrifícios a Jesus,
acrescentava, e pelo Santo Padre. No fim de rezar o terço, rezava sempre 3 Ave-Marias pelo Santo Padre e algumas vezes dizia: quem me dera ver o Santo Padre. Vem cá tanta gente e o Santo Padre nunca cá vem. Paulo VI a 13 de maio de 1967, e João Paulo II em 13 de maio de 1982, de 1991 e de 2000, estiveram em Fátima. Na sua inocência de criança, julgava que o Santo Padre podia fazer esta viagem como as outras pessoas. Um dia, meu pai e meu tio. O pai chamava-se Antônio dos Santos, 1919. O tio, Manuel Pedro Marto, 1957. Pai de Francisco e Jacinta. Foram intimados para nos apresentarem, no dia seguinte, em administração. O administrador era Arthur de Oliveira Santos, 1955. Meu tio disse que não levava os seus filhos, porque, dizia ele, não tenho por que apresentar em um tribunal 2 crianças que não são responsáveis pelos seus atos, e ademais disso, eles não aguentam o caminho a pé até a Vila Nova de Orem. Vou ver o que eles querem. Meu pai pensava de outra maneira. A minha, leva, ela que se arranje lá com eles, que eu cá destas coisas não entendo nada. Aproveitaram então a ocasião para nos meterem todos os sustos possíveis. No dia seguinte, ao passar por casa de meu tio, meu pai esperou alguns instantes por meu tio. Corri à cama de Jacinta a dizer-lhe adeus. Na dúvida de nos tornarmos a ver, abracei-a. E a pobre criança, chorando, disse-me: se eles te matarem, diz-lhes que eu e mais o Francisco somos como tu e que também queremos morrer. E vou já com o Francisco para o poço rezar muito por ti. Quando, à noitinha, voltei, corri ao poço e lá estavam os dois, de joelhos, debruçados sobre a beira do poço, com a cabecinha entre as mãos, a chorar. Assim que me viram, ficaram surpreendidos. Tu viens aí? Veio aqui a tua irmã buscar água e disse-nos que já te tinham matado. Já rezamos e choramos tanto por ti. Décimo segundo. Na cadeia de Orem. Quando, passado algum tempo, estivemos presos, a Jacinta, o que mais lhe custava era o abandono dos pais, e dizia, com as lágrimas a correr-lhe pelas faces: nem os teus pais nem os meus nos vieram ver. Não se importaram mais de nós. Não chores, lhe disse o Francisco. Oferecemos a Jesus, pelos pecadores. E levantando os olhos e mãozinhas ao céu, fez-lhe o oferecimento. Ó meu Jesus, é por vosso amor e pela conversão dos pecadores. A Jacinta acrescentou: é também pelo Santo Padre em reparação dos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Quando, depois de nos terem separado, voltaram a juntar-nos em uma sala da cadeia, dizendo que dentro em pouco nos vinham buscar para nos fritar, a Jacinta afastou-se para junto de uma janela que dava para a feira do gado. Julguei, a princípio, que se estaria a distrair com as vistas, mas não tardei a reconhecer que chorava. Fui buscá-la para junto de mim e perguntei-lhe por que chorava. Por quê? Respondeu: vamos morrer sem tornar a ver nem os nossos pais, nem as nossas mães.
e com as lágrimas a escorrer-lhe pelas faces. Eu queria sequer ver a minha mãe. Então tu não queres oferecer este sacrifício pela conversão dos pecadores? Quero, quero. E com as lágrimas a banhar-lhe as faces, as mãos e os olhos levantados ao céu, faz o oferecimento. Ó meu Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores, pelo Santo Padre e em reparação dos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Os presos que presenciaram esta cena quiseram consolar-nos. Mas vocês, diziam eles, digam ao senhor administrador lá esse segredo. Que lhes importa que essa senhora não queira? Isso não. Respondeu Jacinta com vivacidade. Antes quero morrer. Décimo terceiro. Terço na prisão. Determinamos, então, rezar o nosso terço. A Jacinta tira uma medalha que tinha ao pescoço, pede a um preso que lhe pendure em um prego que havia na parede e, de joelhos diante dessa medalha, começamos a rezar. Os presos rezaram conosco, se é que sabiam rezar, pelo menos estiveram de joelhos. Terminado o terço, a Jacinta voltou para junto da janela a chorar. Jacinta, então tu não queres oferecer este sacrifício a Nosso Senhor? Lhe perguntei. Quero, mas lembro-me de minha mãe e choro sem querer. Então, como a Santíssima Virgem nos tinha dito que oferecêssemos também as nossas orações e sacrifícios para reparar os pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria, quisemos combinar a oferecer cada um pela sua intenção. Ofereci um pelos pecadores, outro pelo Santo Padre e outro em reparação pelos pecados contra o Imaculado Coração de Maria. Feita a combinação, disse a Jacinta que escolhesse qual a intenção por que queria oferecer. Eu ofereço por todas, porque gosto muito de todas. Décimo quarto. Afeiçãozinha pelo baile. Havia entre os presos um que tocava harmônica. Começaram, então, para distrair-nos, a tocar e a cantar. Perguntaram-nos se não sabíamos bailar. Dissemos que sabíamos o fandango e o vira. A Jacinta foi então o par de um pobre ladrão que, vendo-a tão pequenina, terminou por bailar com ela ao colo. Oxalá Nossa Senhora tenha tido compaixão da sua alma e o tenha convertido. Agora dirá Vossa Excelência, que belas disposições para o martírio. É verdade. Mas éramos crianças, não pensávamos mais. A Jacinta tinha para o baile uma afeiçãozinha especial e muita arte. Lembro-me que chorava, um dia, por um seu irmão que andava na guerra e que julgavam morto no campo da batalha. Para distrair, com dois seus irmãos, arranjei um baile, e a pobre criança andava a bailar e a limpar as lágrimas que lhe corriam pelas faces. Não obstante esta afeiçãozinha que tinha pelo baile, que bastava às vezes ouvir qualquer instrumento que tocavam os pastores para começar a bailar, mesmo sozinha, quando se aproximou São João e o Carnaval, disse-me: Eu, agora, já não bailo mais. E por quê? Porque quero oferecer este sacrifício a Nosso Senhor. E como éramos as cabeças, na brincadeira, entre as crianças, acabaram os bailes que se costumavam fazer nestas ocasiões.
Capítulo 2. Depois das aparições. Primeiro, orações e sacrifícios no cabeço. Minha tia, cansada de ter que mandar continuamente buscar os seus filhinhos, para satisfazer o desejo de pessoas que pediam para lhes falar, mandou pastorear o seu rebanho e o seu filhinho João. João Marto, irmão da Jacinta, 28 de abril de 2000. A Jacinta custou muito esta ordem, por 2 motivos: por ter que falar a toda a gente que a procurava aí, como ela dizia, por não poder andar todo dia junto de mim. Teve, no entanto, que resignar-se. E para se ocultar das pessoas que a buscavam, ia esconder-se, com seu irmãozinho, na caverna de um rochedo. A gruta rochosa chama-se Loca do Cabeço e a colina onde se encontra tem o nome de Cabeço. Que fica na encosta de um monte que está em frente do nosso lugar e que tem no cimo um moinho de vento. O rochedo fica na encosta do lado do nascente, e é tão bem feita a loca, que os resguardava perfeitamente da chuva e dos ardores do sol. Além disso, fica encoberta por numerosas oliveiras e carvalhos. Quantas orações e sacrifícios ela aí ofereceu ao nosso bom Deus. Na encosta desse monte havia muitas e variadas flores. Entre elas, havia inúmeros lírios, de que ela gostava muito. E sempre que a noite me ia esperar ao caminho, me trazia um lírio ou, na falta deste, uma outra flor qualquer. E era para ela uma festa chegar junto de mim, desfolhá-la e atirar-me com as pétalas. Minha mãe contentou-se, por então, a marcar-me as pastagens, para saber onde andava, quando fosse preciso mandar-me chamar. Quando estas eram perto, avisava os meus companheiros que logo lá iam ter. A Jacinta corria até chegar perto de mim. Depois, cansada, sentava-se e chamava por mim, e não se calava enquanto não lhe respondia e corria ao seu encontro. Segundo, o incômodo dos interrogatórios. Minha mãe, cansada de ver minha irmã perder tempo para ir continuamente chamar-me e ficar no meu lugar com o rebanho, resolveu vendê-lo, e, de acordo com minha tia, mandarem-nos à escola. A Jacinta gostava de, durante o recreio, ir visitar o Santíssimo, mas, dizia ela, parece que adivinham. Logo que a gente entra na igreja, é tanta gente a fazer-nos perguntas. Eu gostava de estar muito tempo sozinha, a falar com Jesus escondido, mas nunca nos deixam. Na verdade, aquela gentinha simples das aldeias não nos deixava. Contavam, com toda a simplicidade, todas as suas necessidades e aflições. A Jacinta mostrava pena, em especial quando se tratava de algum pecador. E, então, dizia: temos que rezar e oferecer sacrifícios a Nosso Senhor, para que o converta e não vá para o inferno, coitadinho. Vem agora aqui a propósito contar uma passagem que mostra quanto a Jacinta procurava fugir às pessoas que a procuravam. Íamos um dia. Isso aconteceu cerca de um ano depois das aparições, portanto, em 1918 ou 1919. A caminho de Fátima, quando, já perto da estrada, vemos que descem no automóvel um grupo de senhoras e alguns cavalheiros. Não duvidamos um momento que nos procuravam. Fugir, já não podíamos, sem ser notadas. Vamos para diante, na esperança de passar sem ser conhecidas. Ao chegarem junto de nós,
As senhoras perguntam se conhecemos os pastorinhos a quem apareceu Nossa Senhora. Respondemos que sim. Se sabíamos onde moravam. Demos-lhes todas as indicações precisas para ir lá ter e corremos ocultar-nos nos campos em um silvado. A Jacinta, contente com o bom resultado da experiência, dizia: havemos de fazer assim sempre que não nos conheçam. Terceiro, o Santo Padre Cruz. Foi também um dia, por sua vez, o Senhor Doutor Cruz, de Lisboa. Padre Francisco Cruz, da Companhia de Jesus, 1858 a 1948, servo de Deus, cujo processo de beatificação está a decorrer. A interrogar-nos. Depois do seu interrogatório, pediu-nos para lhe irmos mostrar o sítio onde Nossa Senhora nos tinha aparecido. Pelo caminho e uma de cada lado de sua reverendíssima, que ia montada em um jumento tão pequeno que quase arrastava com os pés pelo chão. Foi-nos ensinando uma ladainha de jaculatórias, das quais a Jacinta escolheu duas que depois não cessava de repetir e eram: ó meu Jesus, eu vos amo. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Um dia, na sua doença, disse-me: gosto tanto de dizer a Jesus que o amo. Quando lhe digo muitas vezes, parece que tenho lume no peito, mas não me queimo. Outra vez dizia: gosto tanto de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, que nunca me canso de lhes dizer que os amo. Quarto, graças alcançadas pela Jacinta. Havia no nosso lugar uma mulher que nos insultava sempre que nos encontrava. Encontramo-la, um dia, quando saía de uma taberna, e a pobre, como não estava em si, não se contentou, dessa vez, só com insultar-nos. Quando terminou o seu trabalho, a Jacinta disse-me: temos que pedir a Nossa Senhora e oferecer-lhe sacrifícios pela conversão desta mulher. Diz tantos pecados que, se não se confessa, vai para o inferno. Passados alguns dias, corríamos em frente da porta da casa desta mulher. De repente, a Jacinta para no meio da sua carreira e voltando-se para trás pergunta: olha, é amanhã que vamos ver aquela senhora. É sim. Então não brinquemos mais. Fazemos este sacrifício pela conversão dos pecadores. E sem pensar que alguém a podia ver, levanta as mãozinhas e os olhos ao céu e faz o oferecimento. A mulherzinha espreitava por um postigo da casa e depois, dizia ela à minha mãe, que a tinha impressionado tanto aquela ação da Jacinta, que não necessitava de outra prova para crer na realidade dos fatos. E daí para o futuro, não só nos não insultava, mas pedia-nos continuamente para pedirmos por ela a Nossa Senhora, que lhe perdoasse os seus pecados. Encontrou-nos um dia uma pobre mulher e, chorando, ajoelhou-se diante da Jacinta a pedir-lhe que lhe obtivesse de Nossa Senhora a cura de uma terrível doença. A Jacinta, ao ver de joelhos, diante de si, uma mulher, afligiu-se e pegou-lhe nas mãos trêmulas para o levantar. Mas vendo que não era capaz, ajoelhou também e rezou com a mulher 3 Ave-Marias, depois, pediu-lhe que se levantasse, que Nossa Senhora havia de curá-la. E não deixou mais de rezar todos os dias por ela, até que, passado algum tempo, tornou a aparecer para agradecer a Nossa Senhora sua cura.
Outra vez, era um soldado que chorava como uma criança. Tinha recebido ordem de partir para a guerra e deixava sua mulher em cama, doente, e 3 filhinhos. Ele pedia ou a cura da mulher ou a revogação da ordem. A Jacinta convidou-o a rezar com ela o terço. Depois disse-lhe: "Não chore. Nossa Senhora é tão boa. Com certeza faz-lhe a graça que lhe pede." E não esqueceu mais o seu soldado. No fim do terço rezava sempre uma Ave Maria pelo soldado. Passados alguns meses, apareceu com sua esposa e seus 3 filhinhos para agradecer a Nossa Senhora as 2 graças recebidas. Por causa de uma febre que lhe tinha dado na véspera de partir, tinha sido livre do serviço militar e sua esposa, dizia ele, tinha sido curada por milagre de Nossa Senhora. Quinto. Novos sacrifícios. Disseram um dia que vinha interrogar-nos um sacerdote que era santo e que adivinhava o que se passava no íntimo de cada um e que, por isso, ia descobrir se sim ou não dizíamos a verdade. A Jacinta dizia, então, cheia de alegria: "Quando virá esse senhor padre que adivinha?" Se adivinha, há de saber muito bem que falamos verdade. Brincávamos, um dia, sobre o poço já mencionado. A mãe da Jacinta tinha ali uma vinha pegada. Cortou alguns cachos e veio trazer-nos-los, para que os coméssemos. Mas a Jacinta não esquecia nunca os seus pecadores. "Não os comemos", dizia ela, "e oferecemos este sacrifício pelos pecadores." Depois, correu a levar as uvas às outras crianças que brincavam na rua. À volta, vinha radiante de alegria, tinha encontrado os nossos antigos pobrezinhos e tinha-lhes dado a eles. Outra vez, minha tia foi chamar-nos para comermos uns figos que tinha trazido para casa e que na realidade abriam um apetite a qualquer. A Jacinta sentou-se conosco, satisfeita, ao lado da cesta e pega no primeiro para começar a comer, mas, de repente, lembra-se e diz: "É verdade. Ainda hoje não fizemos nenhum sacrifício pelos pecadores. Temos que fazer este." Põe o figo na cesta, faz o oferecimento e lá deixamos os figos, para converter os pecadores. A Jacinta repetia com frequência estes sacrifícios, mas não me detenho a contar mais, senão, nunca acabo. Capítulo 3. Doença e morte de Jacinta. 1. Jacinta, vítima da pneumônica. Passavam assim os dias da Jacinta, quando Nosso Senhor mandou a pneumônica, que a prostrou em cama, com seu irmãozinho. Jacinta adoeceu em outubro de 1918, Francisco pouco depois. Nas vésperas de adoecer dizia: "Dói-me tanto a cabeça e tenho tanta sede. Mas não quero beber, para sofrer pelos pecadores." Todo o tempo que me ficava livre da escola e de alguma outra coisa que me mandassem fazer, ia para junto dos meus companheiros. Quando, um dia, passava para a escola, diz-me a Jacinta: "Olha, diz a Jesus escondido, que eu gosto muito dele e que o amo muito." Outras vezes dizia: "Diz a Jesus que lhe mando muitas saudades."
Quando ia primeiro ao quarto dela, dizia: agora vai ver o Francisco, eu faço o sacrifício de ficar aqui sozinha. Um dia, sua mãe levou-lhe uma xícara de leite e disse-lhe que o tomasse. Não quero, minha mãe, respondeu, afastando com a mãozinha a xícara. Minha tia teimou um pouco e depois retirou-se, dizendo: não sei como lhe hei de fazer tomar alguma coisa, com tanto fástio. Logo que ficamos sós, perguntei-lhe: como desobedeces assim a tua mãe e não ofereces este sacrifício a Nosso Senhor? Ao ouvir isto, deixou cair algumas lágrimas, que eu tive a felicidade de limpar, e disse: agora não me lembrei. E chama pela mãe, pede-lhe perdão que toma tudo quanto ela quiser. A mãe traz-lhe a xícara do leite, toma-o sem mostrar a mais leve repugnância. Depois, diz-me: se tu soubesses quanto me custou a tomar. Em outra ocasião, disse-me: cada vez me custa mais a tomar o leite e os caldos, mas não digo nada. Tomo tudo por amor de Nosso Senhor e do Imaculado Coração de Maria, nossa mãezinha do céu. Perguntei-lhe um dia: estás melhor? Já sabes que não melhoro. E acrescentou: tenho tantas dores no peito. Mas não digo nada, sofro pela conversão dos pecadores. Quando, um dia, cheguei junto dela, perguntou-me: já fizeste hoje muitos sacrifícios? Eu fiz muitos. Minha mãe foi-se embora e eu quis ir muitas vezes visitar o Francisco e não fui. Segundo, visita de Nossa Senhora. Recuperou, no entanto, algumas melhoras. Pôde ainda levantar-se e passava, então, os dias sentada na cama do irmãozinho. Um dia mandou-me chamar, que fosse junto dela depressa. Lá fui, correndo. Nossa Senhora veio nos ver e diz que vem buscar o Francisco muito breve para o céu. E a mim perguntou-me se queria ainda converter mais pecadores. Disse-lhe que sim. Disse-me que ia para um hospital, que lá sofreria muito, que sofresse pela conversão dos pecadores, em reparação dos pecados contra o Imaculado Coração de Maria e por amor de Jesus. Perguntei se tu ias comigo. Disse que não. Isto é que me custa mais. Disse que ia minha mãe levar-me e, depois, fico lá sozinha. Depois, ficou algum tempo pensativa. Depois, acrescentou: se tu fosses comigo, o que mais me custa é ir sem ti. Se calhar, o hospital é uma casa muito escura, onde não se vê nada, e eu estou ali a sofrer sozinha. Mas não importa, sofro por amor de Nosso Senhor, para reparar o Imaculado Coração de Maria, pela conversão dos pecadores e pelo Santo Padre. Quando chegou o momento de seu irmãozinho partir para o céu, Francisco morreu em 4 de abril de 1919. ela fez as suas recomendações. Dá muitas saudades minhas a Nosso Senhor e a Nossa Senhora e diz-lhes que sofro tudo quanto eles quiserem, para converter os pecadores e reparar o Imaculado Coração de Maria. Sofreu muito com a morte do irmão.
Ficava por muito tempo pensativa, e se lhe perguntava no que estava a pensar, respondia: no Francisco. Quem me dera vê-lo. E os olhos arrasavam-se-lhe de lágrimas. Um dia, disse-lhe: a ti já te falta pouco para ires para o céu, mas eu... Coitadinha. Não chores. Lá, hei de pedir muito, muito, por ti. Tu, e Nossa Senhora que quer assim. Se me quisesse a mim, ficava contente, para sofrer mais pelos pecadores. Terceiro. No hospital de Orem. Chegou também o dia de ir para o hospital. Trata-se do primeiro hospital em que ela esteve, o de Santo Agostinho de Vila. Onde, na verdade, teve muito que sofrer. Quando a mãe a foi visitar, perguntou-lhe se queria alguma coisa. Disse-lhe que queria ver-me. Minha tia, ainda que com inúmeros sacrifícios, lá me levou, logo que pôde voltar. Logo que me viu, abraçou-me com alegria e pediu à mãe que me deixasse ficar e fosse a fazer compras. Perguntei-lhe, então, se sofria muito. Sofro, sim, mas ofereço tudo pelos pecadores e para reparar o Imaculado Coração de Maria. Nova de Orem. Esteve aí internada de 1º de julho a 31 de agosto de 1919. Depois falou com entusiasmo de Nosso Senhor e de Nossa Senhora e dizia: gosto tanto de sofrer por seu amor, para dar-lhes gosto. Eles gostam muito de quem sofre para converter os pecadores. Esse tempo destinado para a visita passou rápido, e minha tia lá estava para me levar. Perguntou à sua filhinha se queria alguma coisa. Pediu para me trazer outra vez, quando voltasse a vê-la. E minha boa tia, que queria dar gosto à sua filhinha, lá me levou uma segunda vez. Encontrei-a com a mesma alegria por sofrer por amor de nosso bom Deus, do Imaculado Coração de Maria, pelos pecadores e pelo Santo Padre. Era o seu ideal, era no que falava. Quarto. Regresso a Aljustrel. Voltou ainda algum tempo para a casa dos pais, com uma grande ferida aberta no peito, cujos curativos diários sofria sem uma queixa, sem mostrar o menor sinal de enfado. O que mais lhe custava eram as frequentes visitas e interrogatórios das pessoas que a procuravam e as quais agora não podia esconder-se. Ofereço também este sacrifício pelos pecadores, dizia com resignação. Quem me dera ir ao cabeço rezar ainda um terço na nossa loca. Mas já não sou capaz. Quando fores à cova diria, reza por mim. De certo nunca mais lá vou, dizia com as lágrimas a correr-lhe pelas faces. Um dia, disse-me minha tia. Pergunta a Jacinto o que está a pensar, quando está tanto tempo com as mãos na cara, sem se mover. Já lhe tenho perguntado, mas sorri-se e não responde. Fiz a pergunta. Penso, respondeu, em Nosso Senhor, Nossa Senhora, nos pecadores e em... Nomeou algumas coisas do segredo. Gosto muito de pensar. Minha tia perguntou-me pela resposta da sua filhinha, com um sorriso, tinha tudo dito.
Então dizia minha tia, minha mãe, contando o que se tinha passado. Não entendo, a vida destas crianças é um enigma. E minha mãe acrescentava: quando estão sós, falam pelos cotovelos, sem que a gente seja capaz de lhes apanhar uma palavra, por mais que escute, e logo que chega alguém, baixam a cabeça e não dizem uma palavra? Não posso entender este mistério. Quinto. Novas visitas de Nossa Senhora. De novo a Santíssima Virgem se dignou visitar a Jacinta, para lhe anunciar novas cruzes e sacrifícios. Deu-me a notícia e dizia-me: disse-me que vou para Lisboa, para outro hospital, que não te torno a ver, nem os meus pais, que, depois de sofrer muito, morro sozinha, mas que não tenha medo, que me vai lá ela buscar para o céu. E chorando, abraçava-me e dizia: nunca mais te torno a ver. Tu lá não me vais a visitar. Olha, reza muito por mim, que morro sozinha. Até que chegou o dia de ir para Lisboa, sofreu horrivelmente. Abraçava-se a mim e dizia, chorando: nunca mais te hei de tornar a ver. Nem a minha mãe, nem os meus irmãos, nem o meu pai. Nunca mais hei de ver ninguém. E depois morro sozinha. Não penses nisso, lhe disse um dia. Deixa-me pensar, porque, quanto mais penso, mais sofro, e eu quero sofrer por amor de nosso Senhor e pelos pecadores. E depois não me importo. Nossa Senhora vai-me lá buscar para o céu. Às vezes beijava um crucifixo e, abraçando-o, dizia: ó meu Jesus, eu vos amo e quero sofrer muito por vosso amor. Outras vezes dizia: ó Jesus, agora podes converter muitos pecadores, porque este sacrifício é muito grande. Perguntava-me, às vezes: e vou morrer sem receber a Jesus escondido? Se me levasse Nossa Senhora, quando me for a buscar. Perguntei-lhe uma vez: que vais a fazer no céu? Vou amar muito a Jesus, o Imaculado Coração de Maria, pedir muito por ti, pelos pecadores, pelo Santo Padre, pelos meus pais e irmãos e por todas essas pessoas que me têm pedido para pedir por elas. Quando a mãe se mostrava triste por a ver tão doentinha, dizia: não se aflija, minha mãe, vou para o céu. Lá hei de pedir muito por si. Outras vezes, dizia: não chore, eu estou bem. Se lhe perguntavam se precisava de alguma coisa, dizia: muito obrigada, não preciso nada. Quando se retiravam, dizia: tenho muita sede, mas não quero beber, ofereço a Jesus pelos pecadores. Um dia que minha tia me fazia algumas perguntas, chamou-me e disse-me: não quero que digas a ninguém que eu sofro, nem a minha mãe, porque não quero que se aflija. Um dia, encontrei-a abraçando uma estampa de Nossa Senhora e ia dizer: ó minha mãezinha do céu, então eu hei de morrer sozinha. A pobre criança parecia assustar-se com a ideia de morrer sozinha. Para animar, dizia-lhe: que te importa morrer sozinha, se Nossa Senhora te vai a buscar?
é verdade. Não me importa nada. Mas não sei como é, às vezes não me lembro que ela me vai a buscar, só me lembro que morro sem tu estares ao pé de mim. Sexto. Partida para Lisboa. Chegou, por fim, o dia de partir para Lisboa. Foi para Lisboa em 21 de janeiro de 1920, tendo ficado no orfanato de Nossa Senhora dos Milagres, fundado e dirigido pela Madre Godinho, Rua da Estrela, 17. Foi internada a 2 de fevereiro de 1920 no Hospital Dom Estefânia, aí faleceu, a 20 de fevereiro de 1920, às 22h30. A despedida cortava o coração. Permaneceu muito tempo abraçada ao meu pescoço e dizia, chorando: nunca mais nos tornemos a ver. Reza muito por mim, até que eu vá para o céu. Depois, lá, eu peço muito por ti. Não digas nunca o segredo a ninguém, ainda que te matem. Ama muito a Jesus e o Imaculado Coração de Maria e faz muitos sacrifícios pelos pecadores. De Lisboa, mandou-me ainda dizer que Nossa Senhora já lá a tinha ido ver, que lhe tinha dito a hora e dia em que morria, e recomendava-me que fosse muito boa. Apêndice. Acabo, excelentíssimo e reverendíssimo senhor bispo, de contar a vossa excelência reverendíssima o que recordo da vida da Jacinta. Peço a nosso bom Deus se digne aceitar este ato de obediência, para acender nas almas a chama do amor aos corações de Jesus e Maria. Agora peço um favor, é que, se vossa excelência reverendíssima publicar alguma coisa. Estas memórias da Lúcia foram transcritas, pela primeira vez, pelo cônego Dr. José Galamba de Oliveira, no seu livro Jacinta, maio de 1938. Das que acabo de contar, o faça de modo que não fale de maneira alguma da minha pobre e miserável pessoa. Confesso, porém, excelentíssimo e reverendíssimo bispo que, se soubesse que vossa excelência reverendíssima tinha queimado este escrito, sem sequer o ler, eu teria nisso muito gosto, pois o escrevi unicamente para obedecer à vontade do nosso bom Deus, para me declarada na vontade expressa de vossa excelência reverendíssima.